Tá me ouvindo aí, Melissa? Alô? Ok. Dia 26. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar. Como é o nome de vocês? O seu? E como é? Graziele. Daniele Souza da Silva, é? Daniele. Você? Ciane. Ah, Ciane Mello. Entrou depois, né? E você é o? Felipe. Felipe não tá aqui na minha lista. É a primeira aula, Felipe? É a primeira aula? É. Felipe de quê? Felipe Anjos da Silva. Anjos? Anjos da Silva. Se não me engano, semana passada que ele não bateu. Da Silva, ainda não. Aqui tá só a Melissa Andrade, ok? Presença, ok. A D já passou para mim a relação das equipes formadas para fazer o trabalho valendo 3 pontos. Vocês já estão já tá, Felipe, também? Deixa eu ver aqui. Quem foi que ela mandou? D. Examar Silvia. Ainda não tá aí, Felipe, o teu. Nem. Quem é a tua equipe, Felipe? Eu tava conversando com a Brenda e com o Thiago. Brenda? É. Não, porque aqui. Qual é o filme? Tu sabe qual é o filme? Não, não me repassaram ainda. Tá, então é Sil Delaine, Jéssica, Amanda. Tu tava na equipe de quem? Era do Thiago com a Brenda. Ela ainda não chegou do Thiago. Então Thiago e Brenda, né? Isso. Depois vai ver o filme. Tá. A Daniele, deixa eu ver, Daniele já tá no grupo da Aline, né? Elizabeth, Maiara e Karina. E a menina, e a Ciane tá de quem? Ciane, da Emily, da Isabela, Giovana e Letícia, né? Tá ok. Então tá faltando só do Felipe aqui. E a Melissa tá no. Colocaram Malícia. Não é Malícia, não é Melissa, né? Melissa tá com Marcelo, Marta, Sula e Girlene. Ok. Eu vou fazer a minha apresentação também da amostra para vocês terem uma ideia do que eu vou pedir, o que eu preciso ter dentro desse trabalho de vocês. Então, eu vou fazer a apresentação do filme O Menino Selvagem. E esse é um filme muito antigo. Depois eu vou dizer quais são as características dele e passar para vocês o que realmente, do jeito como eu quero, para vocês também reprisarem no de vocês. Ok? Mas hoje
nós vamos falar um pouco sobre a civilização antiga e nós já falamos um pouco sobre Esparta, Atenas, e dentro desse parâmetro aí de tudo isso que nós estamos falando, nós vamos pedir para que vocês entendam um pouco melhor sobre essas civilizações, porque elas são base para as outras civilizações. E você vai entender que, por exemplo, Atenas, eles eram um povo que tinha como prioridade deles era o que? Ser cidadãos o que? Intelectuais. Em contrapartida, Espartas, eles tinham uma outra ideia de uma pessoa, como eu já falei para vocês, aquele filme 300 que eu vou passar daqui a pouco, só um trecho que traz para nós o que? Como era a civilização de Esparta. E por que é importante nós estudarmos Esparta? Porque lá nós vamos perceber que eles queriam uma civilização, um povo puro, de raça pura. E qual é essa pureza? Que é justamente a pessoa que nascesse com alguma deficiência, eles eram exterminados, eram mortos por causa disso, né? Então, só para a gente poder entender um pouco sobre qual a relação da educação inclusiva com essa civilização, com esse povo de Esparta, né? Então, não sei se vocês já viram esse filme 300? Já viu também? Nunca viu? Então, para quem não viu, nós vamos ver nesse trecho aí, tem dois trechos que a gente vai ver. Existem dentro da civilização de Esparta uma característica bem peculiar daquele povo, que é justamente criar pessoas para o Estado. Por exemplo, mulher, quando gerava um filho, não é para poder ter uma família, formar uma família, não. Era para que essa mulher pudesse gerar filho que seja cidadão espartano. E considerar cidadão espartano, ele estava relacionado diretamente com o quê? Com a guerra. Formar guerreiros. E a mulher, quando nascesse uma mulher, gerar esses mesmos guerreiros posteriormente. Então não tinha vínculo familiar, sentimento de pertença com a família, não. A grande característica dele é justamente essa. Tanto é que depois de 7, 9 anos de idade, esse menino era desvinculado da família. E quando ele se desvincula dessa família, ele vai ter exercícios de guerra desde o início. Vai pegar em arma, Então, ele era formado para ser um grande guerreiro. Tanto é que o adversário dele, o Xerxes, né, o persa, o que vai acontecer? Eles têm lá quase 30 mil guerreiros. E Leônidas, na conversa com um dos comandantes de Xerxes, ele disse: eu tenho 30 mil soldados aqui, e vocês vêm com 300 soldados só? Aí Leônidas pergunta a profissão de cada um lá, dos adversários. Você, eu sou serralheiro, eu sou ferreiro, eu sou isso, sou aquilo. Profissões. Leônidas pergunta para os 300 dele: e vós? Qual a profissão de vocês? Guerreiros, guerreiros, guerreiros. Então era guerreiros. Um guerreiro desse valia por 10 daqueles lá. Então por isso que eles eram respeitados. E desses 300 guerreiros que Leônidas formou, isso é história mesmo, isso aí não foi uma ficção científica, foi verdade que aconteceu isso. Desses 300, teve um que foi
foi o único que sobreviveu. E Leônidas diz para ele: diga para o povo grego, os espartanos, quem foram esses 300. Aí se tornou o quê? 10.000 guerreiros, posteriormente, depois de Leônidas. Leônidas morreu? Morreu. E os 300 morreram? Morreram, mas lutando. Então esse filme, ele é emblemático para a gente entender qual a característica dessa civilização e por que eles acreditavam que uma criança deficiente não tinha condições de participar, por exemplo, de uma guerra, né? Então por isso que eles matavam. Isso é bom por um foco por uma visão que nós vamos ver de inclusão. Claro que isso aí não tem nada a ver com a gente, mas aconteceu, e nós precisamos entender que muitas das vezes o que acontece na história, nós temos que tirar coisas boas e coisas ruins e começar a separar. E isso faz com que nós entendamos tudo aquilo que essa civilização nos trouxe de legado. Então, a coisa boa disso tudo é entender que eles estavam errados com relação a isso. Eles estavam numa condição de querer ser absolutamente a hegemonia, por exemplo, dos gregos, né? Tanto é que eles tinham uma rivalidade com Atenas. Eles chamavam até de esses pederastas dos atenienses. Como aí vai ter um diálogo aí com o comandante de Chester, que traz essa peculiaridade aí justamente desse diálogo com Leônidas e esse comandante. Vou passar aqui então o vídeo. Primeiro é esse aqui. Não, primeiro é o... Espera aí, deixa eu ver um outro aqui. Não é esse que eu quero. Esse aí, tá? Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Assim que pode suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Serviço no campo de batalha era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Trouxe apenas esse combate de soldados para ir contra Chester. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso. E não? Você, qual a sua profissão? Ceramista. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos, qual é sua profissão? Ei. Eu sei. Eu trouxe mais soldados do que você. Eu trouxe mais soldado do que você. Eles são imortais. Imortais. Vamos ver se fazem jus ou não. Escolha suas próximas palavras com cuidado. Isso é Esparta! Espartanos, preparem-se para a glória! Este é o lugar onde os prenderemos! Este é o lugar onde lutaremos! Aqui é o lugar onde eles morrerão! Esta batalha está acabada, meu! Essa batalha! Quando eu disser... Conte a eles nossa história. E todos os gregos saibam Você foi o único que o que sobreviveu. aconteceu aqui. Era uma grande história para contar. Um relato de vitória. Vitória. Não haverá glória para nós agora. Somente retirada ou rendição. Ou morte. Essa é uma escolha fácil para nós. Espartanos, nunca recuam. Espartanos, nunca se rendem. Deixemos que cada grego tome conhecimento desta verdade.
que cada um deles busque a si mesmo. Sem retirada e sem rendição. Esta é a lei de Esparta. E pela lei de Esparta nós vamos lutar e morrer. Honrem esses escudos, cavaleiros! Lembrem-se desse dia, homens! Pois para sempre ele pertencerá a você! Uma nova era se inicia. Uma era de liberdade. E todos saberão que 300 espartanos deram seu último suspiro para defender. Espartanos, preparem o café da manhã e comam bem, pois esta noite jantaremos no inferno externo! Aí que ele mata o chefe. Estão com sede? Então, vamos matar a sede dele! O elmo era sufocante, estreitava sua visão. Ele precisa ver longe. Chefe. E o seu alvo estava distante. Agora eles avistam pela cantina 10.000 espartanos comandando 30.000 gregos livres! O inimigo tem 3 homens para cada um de nós. Ótimos números para qualquer grego. Agradeçam, homens! A Leônidas e seus bravos 300! A vitória! Lembrem-se de nós. A ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se porque morremos. Ele não queria tributos, ou canções, nem monumentos, ou poemas de guerra e flores. O desejo dele foi simples. Lembrem-se de nós. Essa era a esperança dele. Vá dizer aos espartanos, viajante, que aqui, pela lei de Esparta, nós repousamos. Nessa parte do filme nós vamos entender um pouco sobre os costumes, as tradições dos espartanos, mas também nós vamos agora ver um outro pequeno também vídeo falando a respeito de quem tinha a honra dentro da civilização espartana, que era justamente um guerreiro que morresse em batalha ou uma mulher que gerasse um guerreiro. Então só essas duas pessoas tinham direito na lápide. Professor, Alô? bom dia. O senhor tem ciência, né, prof, que não está passando o filme para a gente que está online, né? A gente não está conseguindo, ninguém conseguiu ver o filme aqui. Vocês não ouviram nadinha aí? Não. Eu não vi agora, eu não vi. Tá, mas ouviram alguma coisa aí? Sim. Ah, sim. Acho que faltou colocar aqui para vocês, é verdade. Mas o senhor pode explicar, professor. Nesse outro vídeo, nós vamos ver o quê? Que a mulher e o próprio guerreiro que morresse em batalha tinha na sua sepultura o privilégio de ter o nome dele na lápide lá da sepultura dele. É as duas pessoas que tinham esse direito. Um guerreiro morto em batalha e uma mulher que gerasse um guerreiro para Esparta. E nós vamos agora ver esse vídeo. Deixa eu ver aqui. É esse aqui. Agora, que mensagem nos traz? Espera aí. Vou passar para você. Bora ver se aparece agora para vocês. Aqui.
Agora, Dá pra que ouvir? mensagem nos traz? E vê? Terra e água. Dá pra ouvir aí? Jéssica? Melissa? Alô? Oi, professor, agora tá aparecendo a imagem. Só o senhor clicar aí no play para saber se a gente vai conseguir ouvir. Tá certo. Mas dá pra ouvir já? Agora. Que mensagem nos traz? Dá pra ouvir ou não? Dá pra ouvir como se fosse da caixa aí mesmo, Então, da onde? sala, mas dá pra ouvir. Agora. Agora, que mensagem nos traz? Terra e água. Então você veio de tão longe, Versa. Por terra e água? Não seja tímido, científica. Seja sábio, possível. O que faz essa mulher? Tá, vamos entender, tá? Aí a mulher vai se intrometer na história lá, na conversa dos outros. Aí o persa fala para ela, para ele, como é que você vai deixar uma mulher falar? Só que a importância dela no desejo dela e na opinião dela é muito importante. Aí já fica furioso, presta atenção aí. Agora, que mensagem nos traz? Terra e água. Então você veio de tão longe, Versa. Por terra e água? Não seja tímido. Seja claro e efetivo. O que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Porque só as espartanas dão a luta a homens de verdade. Vamos andar um pouco para acalmar nossas línguas. Se valoriza suas vidas acima de sua completa aniquilação. Escute com cuidado. Xerxes conquista e controla tudo o que os seus olhos alcançam. Ele lidera um exército tão maciço que sua marcha estremece o chão, tão vasto que bebe rios inteiros. Tudo que o Deus Rei requisita é isto: uma simples oferenda de terra e água, símbolo da submissão de Esparta à vontade de Xerxes. Submissão a Esparta. Submissão. Submissão. Há um pequeno problema. Existem rumores de que os atenienses recusaram a oferta de vocês. E se aqueles filósofos pederastas tiveram tal coragem? Nós temos que ser diplomáticos. E é claro, os espartanos têm sua reputação a considerar. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Leônidas. Podem ser suas últimas, como rei. Terra e água. Mas ela busca. Olha aí, ele olha para a mulher que vai determinar a morte desse homem. É agora, pode matar. Ela que determina. Loucura? Isto é Esparta! Morrem todos.
é esse o nosso vídeo, é essa nossa aula de hoje, onde nós vamos implementar agora quais são as características primordiais dessa civilização que traz para a gente o quê? Justamente aquilo que esse povo trouxe para nós como herança. Negativa, pode até ser, mas era um povo determinado daquilo que eles queriam. Um povo que tinha um foco. E qual era o foco deles? Justamente fazer um estado de guerreiros, trazendo no seu bojo justamente tudo aquilo que a própria nação espartana trouxe como preâmbulo para toda uma geração. Vocês veem lá que Leônidas, ele fica focalizando quem? As meninas, os meninos, para dizer o quê? Eu sou uma testemunha, eu sou modelo para essas crianças. Então, traz nessa visão de que ele deveria estar defendendo justamente a cidade de Esparta, para poder entender que aquelas crianças poderiam segui-lo posteriormente. Então, tudo isso é uma visão muito majoritariamente de pessoas que têm uma visão de uma cidade-estado de guerreiros. E por isso não cabia na mentalidade, no pensamento dos espartanos, pessoas que poderiam ter qualquer tipo de fragilidade, qualquer tipo de fraqueza. A fraqueza para os espartanos era um déficit muito grande dentro, poderia enfraquecer até o povo dos espartanos. Então, por isso que eles exterminavam. O sacerdote da época, ele que examinava se era muito pequena a criança, ele desfazia daquela criança. Tem alguma deficiência, por isso que ele fica olhando a criança assim, fica olhando toda a estrutura óssea, tudinho da criança. Então ele determinava quem viveria e quem morreria. E nessa seleção nós vamos ver que Leônidas traz sempre nas suas características justamente também esse elemento. Qual é o elemento? O elemento da perfeição, do corpo perfeito, da estrutura perfeita. E tudo isso vai canalizar para onde? Justamente para as coisas que eles determinavam. Não eram impostos cobrados, né? Tudo aquilo que era comum dentro de uma sociedade espartana, o que se comia. Então tudo isso levaria a pessoa a entender que viver numa comunidade dessa é viver protegido, com segurança. E isso é uma característica dos espartanos. Por isso que aquela guerra lá do Peloponeso, né, que nós estudamos dentro da história antiga, das conquistas desse povo perante todo um povo. Por exemplo, os persas eram temidos em todo o mundo. O que é que eles queriam? Terra e água. Xerxes faz com que esses generais vão intimidar cada um desses territórios que ele quer conquistar. Por onde? Pelo número de guerreiros que eles tinham. Mas na verdade eles não eram guerreiros, eram pessoas comuns, pessoas que eram serralheiros, que eram ferreiros, que eram outras profissões e que não tinha uma característica de guerreiros. E Leônidas fez esse exército florescer dentro da cidade de Esparta, cidade-estado de Esparta. E por isso que nós necessitamos conhecer um pouco sobre isso. E tudo isso vai tendo como
como finalidade justamente aquilo que nós estamos estudando. A educação hoje, da educação inclusiva hoje, nos traz o que de benefícios? Tratar dessas pessoas fragilizadas, tratar dessas pessoas com deficiência, pessoas que trazem no seu corpo alguma marca que não é aquela que Leônidas desejava. Então, o acolhimento dessas pessoas é importante hoje por vários motivos. Nós vamos falar na próxima semana algumas leis que determinaram esse direcionamento, o direcionamento de trazer a educação inclusiva para dentro de uma sociedade tida como excludente. E isso traz para dentro da nossa própria vida, da nossa própria casa. Quem não tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência em casa, não sabe qual é a abrangência, por exemplo, de chamar pelo um nome pejorativo. Acenda só esse. Moço, só para acender lá aquela luz, por favor. Esses termos pejorativos que nos trazem e discrimina pessoas, que marginaliza as pessoas. Então, esse filme é bem emblemático para a gente entender que não é através de um corpo perfeito, como a própria na Idade Média, o que acontecia, dizia que era dominada por quem? Pela igreja. A igreja era quem determinava a condição da pessoa dentro de uma sociedade. E lá, por exemplo, a pessoa que tinha alguma deficiência, ele eram tidos como pessoas que não eram imagem e semelhança de Deus. Não sendo imagem e semelhança de Deus, não poderiam estar junto com aquelas pessoas. Então, isso, para a gente poder entender em cada idade antiga, idade média, idade moderna e contemporânea, ela vai começando a evoluir os pensamentos. Aqui na idade antiga, com Esparta, era absolutamente impossível ter em Esparta, por exemplo, uma pessoa com deficiência. Era impossível. Não poderia ter. Poderia até ter, mas escondido de alguém, alguma coisa, mas sendo visto pelas pessoas, nunca iria existir isso. Já na Idade Média, nós vamos ter uma parte que vai entender que existe a raça pura, a raça, como a gente diz, a raça ariana, que lá na Alemanha, Hitler, ele determinou que os alemães deveriam ter uma raça pura. E quem não era puro eram os judeus. Não sendo puros os judeus, vamos exterminar os judeus. Aí aconteceu que hoje nós sabemos, né, que é o genocídio maior do mundo, foi esse, justamente matando os judeus por causa da condição de raça. E isso na evolução das espécies, na evolução das idades, a Idade Média, a Idade Contemporânea, nós vamos entender que, chegando no nosso nível agora de idade contemporânea hoje, nossos tempos, ele traz para a gente um outro olhar sobre a pessoa com deficiência, uma pessoa que pode ser tratada, uma pessoa que pode ser dado dignidade para aquela pessoa. Então, não é descartável mais as pessoas com deficiência. Isso é o que nós estamos estudando aqui, isso que nós devemos entender como um mero facilitador para a vida de uma pessoa como essa. Nós vamos estudar na segunda parte, já para a segunda avaliação, uma outra técnica e aplicação
e até equipamentos mesmo, manuais de tecnologia assistiva. Vocês ouviram falar nisso? Tecnologia assistiva, o que é? Então, a tecnologia assistiva é dar para a pessoa com deficiência autonomia. O que é dar autonomia para uma pessoa? Dar autonomia para uma pessoa é fazer com que ela possa se locomover por ela mesma. Não precisa de ajuda de ninguém, né? Ter, por exemplo, uma comunicação livre, sem precisar que alguém possa dizer para ela o que é. Então, a tecnologia assistiva nos traz uma outra forma de olhar para a pessoa com deficiência, porque ela precisa ter essa autonomia, porque é liberdade para que ela possa ir para onde quer ir, desejar o que pretende fazer. Então, ela que vai decidir a própria vida. Então, tudo isso traz para nós o quê? Justamente essa inclusão. Nós vimos lá nas primeiras aulas que nós falamos sobre conceitos de exclusão, segregação, integração e inclusão. São 4 conceitos, que isso é matéria de prova, como essas civilizações também é matéria de prova, e que nós vimos que a exclusão, ela tem que ser relacionada com o quê? Por exemplo, com Esparta é exclusão ou é segregação? É exclusão completa, tá? Porque eles não admitiam pessoas com alguma deficiência. Então, a gente pode fazer essa relação, né, de Esparta, pode fazer relação com Atenas, pode fazer aquela relação lá com os persas e com os egípcios, que nós falamos o que dos egípcios? Que eles adoravam os surdos, por exemplo. Por quê? Porque eles achavam que os surdos falavam em segredo com os deuses, né? Por eles não falarem, então eles tinham essa competência, essa capacidade de falarem com os deuses, tá? Então isso é persa e esse é egípcio. Então cada civilização dessa, nós vamos ver algumas peculiaridades e relacionamento com as pessoas com deficiência. Isso é só para a gente poder colocar bem claro na nossa mente que nunca foi uma coisa só dentro das idades, dentro das civilizações. Sempre tem uma peculiaridade onde você vai entender um pouco mais. Por isso que é importante nós conhecermos o que aconteceu antes, um histórico daquilo que foi progressivamente tratado dentro da educação inclusiva, que é isso que nós estamos estudando. Por isso, aquilo que nós vamos aprender dentro dessa prática da amostra cinematográfica, vocês vão trazer para a gente o que? Aspectos da própria deficiência de qualquer pessoa dentro de um filme, por exemplo. Nós vamos aprender com vocês quais as perspectivas, qual é o foco maior daquele tema, daquele filme. Então, isso vai enriquecer muito aquilo que nós precisamos saber dentro de um contexto geral de educação especial, de educação inclusiva. Por isso que é importante vocês fazerem esse estudo e essa vivência dentro desses filmes, que vai corroborar muito para aquilo que nós precisamos entender muito melhor. Porque a gente pensa que eu sou professor, vou só ensinar. Não, vou aprender também com vocês. Quando vocês fazem um seminário desse, eu estou começando a agregar valores educacionais para mim também. Então, é importantíssimo vocês terem essa participação, porque eu não posso ter uma visão focada só num jeito. Eu tenho que ter essa visão holística. O que é a visão holística? Aquilo que nós podemos pegar
de todos um pouco das experiências de cada um. Então, você tem a sua experiência, isso aí é, como a gente diz, sine qua non. O sine qua non é o que é? Aquilo que você já traz de sua casa, já traz de sua vivência, da sua base familiar, daquilo que você aprendeu, por exemplo, na sua vida. Então, isso traz para dentro da sala de aula a experiência que você, bem que seja pequena, mas ela vai começar a crescer. Com o quê? Com a experiência de outros. É por isso que quando uma criança tem na idade escolar, ela necessariamente tem que ir para a escola. Por que ela tem que ir? Não porque a professora vai ensinar, mas pelaquela vivência de troca de experiência da criança com outra criança. Porque muitas das vezes a criança, ela tem níveis muito mais satisfatórios que outras crianças. Então, nós vimos, e isso tem uma teoria, né? Vygotsky fala a respeito disso, que é a zona proximal. O que é a zona proximal? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que sabe bastante, está bem aqui nesse nível, e tenho outra que está bem aqui, ó, bem aqui. A zona proximal é fazer com que essa pessoa aqui faça com que eu cresça junto com ela até nesse nível. Então, Vygotsky vem falar para nós que essa zona proximal traz uma experiência de uma pessoa que tem um pouco mais de vivência para aquela pessoa que tem um pouco menos de vivência. E isso é essa prática dentro da escola, dentro do trabalho, aonde quer que você vá, você está aprendendo, você está vivenciando coisas que você vai começar a receber sempre dentro da sua mente, e aprendendo, você também transmite aquilo que você aprende, mesmo inconscientemente. Tá? Então, nessa proposta que nós aqui vamos agora falar a respeito de alguns pontos importantes. Esse aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui já vimos, que é a exclusão, segregação, integração e a inclusão. Isso aqui nós já vimos, tá? E o que é que nós desejamos? Esse conceito de inclusão, não sei se está pegando aí online? Cadê o pessoal do online? Olá, bom dia. Não está aparecendo nada aqui, prof. E agora? Apareceu, prof. Ah, tá bom, beleza. Então, esse conceito que nós já vimos, tá? De inclusão, que nós vamos colocar em prática dentro da nossa disciplina. Não esquecendo, mas deixando de lado essa parte da exclusão, da segregação e da integração. Aqui nós vamos focar agora, direcionando unicamente a inclusão, porque este é o foco, esta é a nossa finalidade, o nosso objetivo principal é justamente a inclusão. A inclusão torna-se sempre mais uma pessoa que tem esse pensamento da inclusão, ele é empático, ele é uma pessoa que está sempre se sensibilizando com o quê? Com o que o outro pensa, com o que o outro sente. Então, é essa característica, e eu entendo que muitos têm essa peculiaridade, esse conceito de entendimento. Estão aqui me ligando. Deixa eu desligar aqui, estão me perturbando aqui. E, por exemplo, uma pessoa que procura, que vocês precisam também, né, depois de formados,
precisa ter um foco na vida de vocês. Em que você vai se especializar, por exemplo, sendo psicólogo? Né? Qual é a sua pretensão? Qual é a sua finalidade, seu objetivo principal dentro de um curso de psicologia? Por exemplo, tem vários tipos de vertente que você pode ir, né? E uma delas é justamente a educação inclusiva. Por isso que essa disciplina está hoje dentro do currículo de vocês. Porque nós sabemos que aquilo que você vai se especializar, porque não posso ser, eu sou psicólogo. Sim, mas você se especializou em quê? Não, eu quero só clinicar, eu quero só fazer, eu quero fazer um concurso para passar em alguma coisa, tudo mais. Aí você vai querer, por exemplo, ir para uma escola que tenha, por exemplo, um SAEE. O que é o SAEE? É a Sala de Atendimento Educacional Especializado. Esta é uma sala dentro de uma escola, seja ela privada ou seja ela pública, em que você precisa obrigatoriamente ter o quê? Ter uma especialização. Especialização em quê, professor? Em qualquer tipo de temática de inclusão. Por exemplo, trabalhar com cego, aí você precisa de quê? Do braille. Trabalhar com surdo, ou você pode ser um professor de Libras, ou um professor ou intérprete de Libras, né? Professor, eu quero trabalhar com TEA. O que é o TEA? O transtorno do espectro autismo. Então, eu quero do autismo, eu quero saber um pouco sobre os níveis que o autista ele alcança. Não, eu quero trabalhar com superdotação, aquelas crianças que são superdotadas. Isso tudo que eu estou falando, ele faz parte dos elementos primordiais da educação inclusiva, da educação especial. A gente chama de público-alvo da educação especial. Quem é o público-alvo? Justamente aquelas crianças que têm cegueira, que são surdos, que têm o autismo, que tem algum... Aí eu vou perguntar, mas espera aí, professor, aquele aluno que tem dificuldade de aprendizado também entra dentro desse aprendizado aí? Não entra. Ele precisa de adquirir alguma deficiência para poder adentrar nesse rol de pessoas que fazem parte dessa categorização. Por isso que é importante ter o quê? Ter o diagnóstico daquela criança. O diagnóstico traz para todo o embasamento para a gente poder trabalhar com aquela pessoa com deficiência. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês se formarem, vocês vão precisar de alguma especialização para poder trabalhar disso. Não, eu sou psicólogo. Não serve. Só psicólogo não serve para trabalhar nesse tipo de ambiente. Você precisa ser psicólogo e precisa ter uma especialização em alguma deficiência, cegueira, surdez, TEA, superdotação e tudo aquilo que corresponde o público-alvo da educação inclusiva. Isso só para vocês entenderem que, por isso que é necessário vocês estarem já focando e pensando em que eu quero trabalhar. Porque a especialização é uma tendência para a vida de vocês. Vocês não podem parar aqui como um curso de psicologia. Vocês têm que começar a pensar, ser visionário na vida de vocês. O visionário é aquele que vê no futuro o que é que eu posso fazer, o que eu desejo fazer, o que eu gosto de fazer. Né? Então, é por isso que eu sempre bato nessa tecla que nunca deixe para depois
o que você vai começar agora, porque é agora que você tem. Olha, por exemplo, tem um exemplo aí de a ESAMAS hoje, ela permite que você, quantos semestres são vocês? São 10, né? 10 semestres. No 9º semestre, você já adentrar numa especialização. Você pode já adentrar numa especialização, estudando ainda psicologia. Por quê? Porque você vai ter 1 ano para se formar, e a especialização da ESAMAS são 14 meses, 1 ano e 2 meses. Esse 2 meses é justamente para ver negócio de documentação. Tanto é que na especialização da ESAMAS, eles não exigem logo o diploma de você. Ah, eu sou psicólogo. Você é psicólogo. Você pode dizer isso. Aí nós vamos esperar o tempo de você se formar para trazer o seu diploma, para certificar lá depois. Com uma vantagem, você vai passar na frente de muita gente. Por quê? Porque você está se antecipando naquilo que você iria começar só quando se formasse. Não, eu vou começar aqui atrás. Por exemplo, eu estou fazendo agora direito. Eu sou aluno daqui do direito. Para fazer a OAB, não preciso me formar em direito. 1 ano antes eu posso fazer já a prova da ordem dos advogados. Então, só para vocês terem uma ideia, tu tem que saber, tu tem que ter informações importantes. E essa é uma informação importante para você entender que você pode dar um passo mais à frente. Imagine, você terminar o seu curso de psicologia, depois de 2 meses ter um curso de psicologia e uma especialização. Isso é vantagem muito grande para você, né? Então, aí eu vou vender meu peixe agora, né? Que eu sou o coordenador, né, do curso de especialização daqui da ESAMAS, no curso de Libras. Eu tenho 2 cursos aqui. É o curso de docência em Libras, para fazer professor de Libras, e intérprete de Libras, aquele que faz interpretação e tudo mais. Então, é importante vocês terem essa mentalidade de visionários, como eu disse para vocês, tá? Então, quando vocês estiverem já no próximo semestre, né? Ah, não, no outro só. Daqui a 2 semestres, me procurem lá que a gente vai formar uma turma só daqui da psicologia. Então, essa educação inclusiva, que é o momento o conceito da inclusão, traz o que? Dentro da perspectiva de acolhimento das pessoas. Aqui nós vimos que esses pontos pretos aqui são os ditos normais, e essas bolinhas aqui são as pessoas com deficiência. Elas têm que se entrelaçar, têm que conviver harmonicamente dentro de uma sala de aula. Porque esse amarelo aí é, por exemplo, uma sala de aula. Mas como é que nós vamos ter essa inclusão se, por exemplo, o Estado não permite que uma porta dessa não entre uma cadeira de roda? Como é que o Estado vai colocar uma porta bem estreitinha, e quando chega o rapaz com cadeira de roda, ele não pode nem passar na porta? Então, isso tudo nós vamos entender que hoje, qualquer tipo de estrutura e qualquer tipo de construção dentro da perspectiva do Estado, do município, do federal, ele já tem um parâmetro de como deve ser construída uma escola, por exemplo. E como é que existe já um padrão, isso dentro do MEC, que precisa de portas largas, de banheiros adaptados, se tiver escada, que tenha também uma rampa. Então, tudo isso ele é preconizado aonde? Lá na estrutura do MEC, onde já traz esse plano. Aí você vai dizer, professor, como é que o senhor sabe disso? Primeiro, estudando, e depois também eu já trabalho dentro do Estado nessa perspectiva de educação inclusiva. Por isso que eu estou
estou sendo professor de vocês, porque não adianta só a pessoa dizer, eu sou professor de educação inclusiva, mas o senhor trabalha na área? Não, não trabalho. Então não adianta. Você precisa ter uma experiência, né? E a experiência que eu tenho é o trabalho dentro de uma coordenadoria de educação especial dentro do Estado. E eu sou, dentro do Estado, eu sou um técnico em gestão, que não tem nada a ver com... Mas por que eu estou lá? Primeiro que foi uma vontade minha estar na educação especial, educação inclusiva. Porque quando eu passei no concurso, queriam me levar lá para a sede. A sede era muito longe de casa, a minha vida estava tudo aqui dentro do comércio. E eu precisava dizer lá para... Eu fui lá com uma pessoa que lotava a gente, olha, eu preciso ir para a coordenadoria lá da educação especial. Aí disse, mas o senhor não pode, o senhor é administrador, não tem nada a ver com isso aqui. Mas eu sou professor de Libras. Não interessa, não interessa. Só que eu fui aonde? Eu fui onde quem manda, né? Não vou com pessoas que subalternam. Eu tenho que falar com quem manda. Quem manda? Quem mandava na época era aquela AGE lá da secretaria. Era secretária de educação. Eu fui lá, bati lá no gabinete dela e disse, professora, eu queria falar com a senhora. Diga, é que aí eu falei tudinho que tinha acontecido e tudo mais. Aí disse, mas o senhor não pode, o senhor tem que estar aqui na sede. Mas tem uma importante informação que a senhora não sabe. Eu sou professor de Libras. Aí disse, o senhor é professor de Libras? A gente precisa do senhor lá. Então, para você entender, tu tem que insistir naquilo que tu deseja. Aí eu fui e disse, olha, volte lá com a pessoa e diga que você vai ser colocado lá na coordenadoria de educação especial. Voltei lá com a mesma mulher. Ela não acreditou em mim. Como, senhora? Falei com a secretária agora, a secretária me deu. Ela não passou nada para mim, eu não sei de nada. É só a senhora ligar para ela lá no gabinete dela que a senhora vai saber. Aí ela não foi audaciosa, foi ligar mesmo. Ligou para ela. Eu digo, receba o professor Ricardo aí. Ele vai lá para a coordenadoria de educação especial. Ele é professor de Libras. A gente está precisando desses profissionais. Para você ver que não existe profissional na área. Profissional de Libras, de Braille, essas pessoas que trabalham com a educação inclusiva, é muito raro dentro do Estado. E eles querem isso, eles precisam disso. Tanto é quando eu cheguei lá na coordenadoria, tinha até um surdo, e ninguém sabia Libras. Como que ninguém sabe Libras aqui, pelo amor de Deus? Ninguém sabia Libras. Eu fiquei espantado com aquilo, né? Uma coordenadoria, não tem uma pessoa que saiba Libras? Não acredito nisso. Aí eu fiquei na interpretação. Na verdade, eu não posso interpretar. Por quê? Porque eu sou professor. Professor é diferente de intérprete. Professor só dá aula. Mas como eu sou fluente na Libras, né? Aí ficou melhor para mim, que eu estou fazendo o que eu gosto, né? Eu estou diante de algum processo que a gente analisa, tudo mais. Eu sei qual é a demanda hoje da comunidade surda, da comunidade dos cegos. Então, eu conheço um pouco porque eu estou lá dentro onde eu queria estar. E, por exemplo, hoje eu estou com 21 processos para responder. Processos que eu digo é para a gente dar pareceres favoráveis e tudo mais, né? Então, e dia 28, agora domingo, vai acabar o prazo de a gente acabar com tudo isso aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. O que é que eles pedem? Eles pedem professor de Braille, professor de Libras, professor de apoio escolar. Aí os nossos pareceres sempre vão de acordo com aquilo que é prioritário. O que é o prioritário para o Estado? Vocês sabem me dizer o que é a prioridade para o Estado? É quando vem o Ministério Público forçando eles. 48 horas tem que responder isso aqui. Aí eu vou lá nos prioritários. No meu computador tenho várias vermelhas assim, vermelhão assim. Prioritário. Onde é que eu vou? Vou nos prioritários.
E aquele que chegou antes, deixa lá para baixo. Você entende, então? A prioridade é sempre aqueles que forçam mais, aquele que... eu lá com a secretária, eu estou lá com ela. Não, eu quero, eu sou professor, eu quero participar disso. Então, se você não forçar, você não vai conseguir nada na sua vida. E por isso que agora, tudo aquilo que eu estou respondendo na SEDUC hoje, dos processos de avaliação, de pareceres, é tudo aquilo que tem a chancela do Ministério Público. Se não tiver, eu deixo de lado, porque não é eu, é o chefe que está mandando. Olha, responde isso que já estão me perturbando aqui. E você precisa ter... hoje em dia não tem ninguém bestinha mais não. É tudo agora, quer saber de Ministério... Qualquer coisa que acontece, vamos lá. Na Defensoria Pública, do Ministério Público. É federal, é estadual, é municipal, é tudo envolvido com isso. Mas é isso que eu estou te dizendo para vocês. Que a inclusão, ela é hoje desenvolvida de uma forma que antes não tinha. Não tinha essa visão. Eu vou lá no Ministério Público reclamar. Quando que isso aconteceu? Era raro, coisa muito rara. Agora, todos os dias tem na minha mesa Ministério Público. E coitado, aqueles que só vão lá na SEDUC falar, reclamar, esses não vão ser atendidos ainda. Vai demorar, entender? Vai demorar. O que nós estamos fazendo hoje, olha, por exemplo, nós não tínhamos uma associação dos professores de Libras. Foi sexta-feira passada, nós se reunimos, os professores, nós temos 6 turmas já pela UEPA. Nós se reunimos para fundar a nossa associação. Por que é importante essa associação? Ela faz com que nós forcemos o governo a chamar a gente para o concurso. Aí muitas pessoas vão dizer, mas tu já está na SEDUC, mas eu quero as coisas também para os meus amigos. Meus amigos se formaram comigo, estão aí mais de 5 anos sem trabalhar. Então, eu vou me candidatar agora a presidente dessa associação, para a gente poder reivindicar junto à SEDUC. Só para vocês terem uma ideia, a SEDUC não tem no seu organograma o cargo de professor de Libras, não tem o cargo de intérprete de Libras. Sabe como é que eles fazem? Eles fazem o jeitinho brasileiro lá, adaptar. Vão adaptar o quê? Assistente administrativo, auxiliar administrativo, como sendo professor, porque não tem uma nomenclatura para professor de Libras. E por que isso? Vão escolher esse aí? Porque paga menos, tá entendendo? O assistente ganha muito menos que um professor de Libras, porque o professor de Libras precisa ter nível superior para poder ter essa licenciatura. Então, por isso que eles são espertos. Mas a nossa associação, quando ficar constituída, nós vamos pressionar. Aí vamos dizer, olha, precisamos colocar no organograma de vocês esse profissional. E aí vai dizer, mas eu não tenho, mas vamos lá onde? Assembleia Legislativa. Só a Assembleia Legislativa pode incluir esse cargo dentro do organograma da SEDUC. Então, a gente sabe tudo isso, mas precisa se organizar. E a organização é muito fundamental dentro de uma proposta aí de inclusão. E eu quero dizer para vocês que vocês gostarem de Libras, me procurem. Não esqueça de mim. Estão formando turmas. E, gente, hoje, por exemplo, nós temos no Congresso Nacional uma proposta muito importante dentro da educação de surdos, por exemplo. Tem no Congresso a possibilidade de uma disciplina obrigatória dentro do currículo, desde lá do nível fundamental até o superior, de ser a Libras uma disciplina obrigatória. Imagine só se acontecer isso. Não vai ter professor de Libras para fazer isso aí. Por quê?
porque tem poucos profissionais na área. E as pessoas estão vislumbrando isso, estão entendendo que lá na frente vai precisar desse profissional. E ganha bem, ganha bem. Só para vocês terem uma ideia que eu, por exemplo, eu estou numa coordenação de educação especial. Dentro da SEDUC, eu ganho o meu salário, mais 50% do meu salário, porque eu estou na educação especial, educação inclusiva. Então, por exemplo, um administrador não ganha o que eu ganho lá. Eu ganho mais 50%, por quê? Porque eu estou dentro da educação especial, dentro da educação inclusiva. Só para vocês terem uma ideia, que eles estão privilegiando essas pessoas, estão dando um pouco mais do recurso, né, para poder chamar esse povo, porque daqui a pouco já vai desaparecer esse benefício aí, com certeza, porque vai ter tanta gente que eles não vão ter dinheiro para poder pagar esse povo. Mas o meu já está garantido lá, nem esquenta, nem esquenta. Então, só para nós concluirmos essa parte, nós vamos dizer para vocês que essa sala de atendimento educacional especializado, ela precisa de vocês, mas não só com curso de psicologia, mas o curso de psicologia atrelado a quê? A uma especificidade da educação inclusiva. Ser professor de Libras, ser intérprete de Libras, ser brailista, ser uma pessoa que tem um curso de autismo. Dentro da SEDUC nós temos também um novo curso agora de autismo, é o TEA que a gente diz, transtorno do espectro do autismo. E você vai começar a entender melhor e vai começar a praticar aquilo que a educação inclusiva nos torna um pouco mais sensíveis às coisas mais práticas das pessoas com deficiência. Aqui nós vamos ver alguns tópicos, por exemplo, o ano de 1994, a Declaração de Salamanca. Eu já falei alguma coisa já nas primeiras aulas, mas é importante nós enfatizarmos essa Declaração de Salamanca. Ele faz parte do arcabouço do ordenamento jurídico do nosso país. O que é o arcabouço teórico? O que é o arcabouço? O que é o ordenamento jurídico? Aquilo que é votado no Congresso Nacional. Isso aí foi votado no Congresso Nacional? Não, não foi. A Declaração de Salamanca, ela aconteceu na Espanha em 1994 e todos os países, a maioria, participaram dessa declaração, e o Brasil foi um deles que participou dessa Declaração de Salamanca lá na Espanha, em 94. Ele foi signatário. O que é o signatário? Mandou representantes para lá, tá? Basicamente é isso. O que é que vai dispor essa declaração? Sobre os princípios, política e prática na área das necessidades educacionais especializadas. Aí nós vamos compreender muito melhor que essa declaração ela vai se atrelar a quem? Ao ordenamento jurídico do nosso país. Ele vai fazer parte daquilo que nós precisamos entender sobre a educação especial, a educação inclusiva. Aí você vai dizer, mas professor, se um estado, dos 27 estados lá, não concordarem com essa declaração, eles podem se negar? Negativo. Não pode não. Então, todos são obrigatoriamente, eles precisam dar vazão e dar cumprimento a essa Declaração de Salamanca. O que é isso, professor? Que declaração é essa? Vai falar sobre as pessoas com deficiência, tá? A Declaração de Salamanca vai dispor justamente desses princípios do próprio dizer do deficiente. Aquele termo que eu falei para vocês, pessoa com deficiência, eles que determinaram lá. Então,
é importante, nós vimos que é importante, né? Teve 3 vídeos que nós passamos e nós falamos sobre a importância desse termo, dessa terminologia para a pessoa. Porque só deficiente não é legal, é pejorativo. Porque justamente o deficiente parece a pessoa totalmente deficiente, não presta para nada. Às vezes é uma deficiência auditiva, na cegueira, e alguma coisa de cognitivo da pessoa. Então, ela não pode, porque a pessoa tem que vir antes da deficiência. Por isso que é pessoa com deficiência. É isso que determina hoje, desde Salamanca até hoje, vigora esse termo de pessoa com deficiência. É importantíssimo isso, tá bom? Mas você há de dizer, mas professor, lá na lei 10.436, lei da Libras, lá aparece portador de deficiência. Mas sabe por que acontece isso? Isso foi em 2002, essa lei da Libras, foi em 2002, e ainda aparece lá como portador de deficiência auditiva. Por quê? Porque o legislativo não chama as pessoas adequadas para poder compor, fazer com que aquela lei possa vigorar. Tanto é que depois, agora em setembro, foi 20 de setembro de 2020, teve uma outra lei, 9565 de 2020, falando também retificando, corrigindo esse termo, saindo de portador, colocando agora como pessoa com deficiência auditiva. Vocês entendem então a importância disso? Quer dizer, até a lei foi ter que modificar para poder se adequar àquilo que já tinha Salamanca falando. E isso foi um deslize muito grande dentro do legislativo de se aplicar esse termo, ok? Aqui no ano de 96 foi reconhecido o Ano Internacional contra a Exclusão. Mas antes disso houve, em 1986, a ONU também declarando a respeito da importância da educação dos deficientes. É importante nós falarmos isso também. A LDB 9394 de 96, ela é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Essa Lei de Diretrizes Básicas fala sobre, do modo geral, de toda a educação. Mas tem um tópico, o artigo 58, 59 e 60, vai dar um esclarecimento mais específico sobre a educação especial. Qual a modalidade dela, da educação escolar, e o que é que oferece? Ela oferece preferencialmente, olha, importante essa palavra aí, preferencialmente na rede regular de ensino. O que é o preferente? O que é que vai ser preferente assim, preferencialmente? Justamente que a educação da escola pública é preferência, mas não obrigatoriamente, não é. Entender que existe também a escola privada que vai também receber. Vocês já ouviram falar na BNCC? Já ouviu falar? Não? A BNCC vai tornar para nós, dentro de toda a escolarização de todo o Brasil, a base nacional comum escolar, tá? Comum curricular. E o que significa isso? O que a BNCC, que 2020 trouxe para nós de novidade, por exemplo? Trouxe para nós que o currículo de uma escola pública tem que ser igual ao currículo de uma escola privada.
Vocês entendem isso? Qual a importância disso? Primeiro, o que está sendo oferecido como conteúdo programático numa escola privada, automaticamente tem que ser rigorosamente o mesmo que está sendo feito na escola pública. Isso acontece? Pergunta é: a BNCC está sendo cumprido aquilo que está, o papel dela de cumprir aquilo que se fala lá na escola privada, a escola particular, está acontecendo na escola pública? Não está. Isso não é só a lei que vai dizer isso, não é só um projeto desse, não é só a base comum curricular, mas é a prática do professor dentro de sala de aula. O professor, às vezes, tem 10 anos de magistério, ele tem 20 anos de magistério. Tu acha que ele vai querer trocar o conteúdo dele por essa base nacional comum curricular? Não vai, gente. Não vai querer. São professores que já... Olha, eu tive um professor na UEPA, que ele era assim, ele tinha o orgulho de dizer: olha, eu já estou com esse slide já há 15 anos. Meu Deus do céu! O orgulho batia no peito. Esse slide já estou com 15 anos. Que isso, meu Jesus amado? Sangue de Jesus te repreenda. Pode um negócio desse? Ensinando a mesma coisa há 15 anos. Não se atualizou. O que foi que a UEPA fez com ele? Disse: professor, o senhor tem que apresentar artigos atuais. Ele não quis. Eu já estou na minha vida, já terminando a minha... Eu quero só saber da minha cerveja, lá do meu mosqueiro, não quero mais saber de nada. Mas Jesus amado, o que aconteceu? Ele se aposentou assim. E só para vocês entenderem que a base nacional comum curricular, ela não vai mexer com a vida da pessoa se ela não quiser. Porque não tem ninguém, nenhum fiscal que vá lá na sala, vai dizer: olha, professor, tem que ser esse currículo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai colocar um plano de aula, tudo de acordo com a BNCC, mas vai fazer outra coisa de sala de aula. Porque não tem... Quem que vai fiscalizar isso? Ninguém vai fiscalizar isso. Na UFPA? Ah, sim. Oh, como é que... Sim. Do livro. E nem referenciou, com certeza. Não colocou uma referência dentro do livro. Tenho certeza. Mesmo que coloque. Como é teu nome? O Tiago, o pessoal do online que não estava escutando o que ele estava falando. Ele estava falando lá no IFPA, onde ele estudou. Tinha um professor também que era desse mesmo jeito do meu professor lá da UEPA. Ele printou só o livro lá e colocou no slide dele e não sabia nem apertar o botão para passar. Você falou: pelo amor de Deus, totalmente despreparado, né? Vocês não podem ser assim. Vocês têm que ser competentes naquilo que vocês fazem. Não pode... esse tipo de exemplo não é para ser descartado da vida de vocês. Com profissionais que zelam pelo seu aluno, que estão ali voltados para o seu aluno. Olha, esse slide aqui foi ano passado que eu fiz, não foi nem 15 anos atrás não, vixe. Então, eu estou sempre atualizando, eu estou trazendo coisas novas para que vocês possam entender. Tanto é que aqui na Examagem nós primamos muito por isso. Por exemplo, avaliação. Para você fazer uma prova aqui, professor formular uma prova,
ela tem que ser inédita. Inédita. Tu não pode pegar a prova do ano passado para poder replicar. Não, não pode. Tu tem que fazer uma outra. Isso é fiscalizado aqui, tá? Isso é determinado. Porque já tem professor que fez isso? Cadê? Hein, Felipe? Era? Mesma prova. Aqui na Isamás? Olha, não sou eu. Foi eu, foi, Felipe? Não, pelo amor de Deus. Não, tu não pegaste Libras comigo, não? Tu não fizeste Libras comigo? Fiz, não, mas eu fiz pessoalmente, entendeu? Ah, tá. Aí, tipo, no semestre tinha muito isso. É mesmo? Já vinha com gabarito, pronto. Vai. Olha, cancela o semestre do Felipe, tá? Cancela que não valeu de nada. É que ele é esperto, esse Felipe. Olha, Felipe, eu nunca pensei, Felipe. Tu te denunciaste, Felipe. Olha, não era para ter falado isso para mim, Felipe. Coitado do Felipe. Não, acontece sim. Não? Ah, então pois é. Não, pior que tem aluno que ainda vende o gabarito, né? Olha, tem aqui R$50 um gabarito, olha, vai nessa. Tu pensa que não? Tem gente pra tudo, menina. Verdade. Olha, eu não vou nem repetir pra vocês no online aí, senão vai comprometer mais ainda o Felipe aqui. Gente, então são ótimos esses meninos, olha. Preferencialmente na rede regular de ensino para educandos, olha aí, portadores, isso está na lei, olha, portadores de necessidades especiais. Esse termo não se usa mais. Olha, foi em 96, olha. Quando foi em Salamanca, em 94, olha. Então, e não atentaram para esse detalhe aqui, tá bom? No artigo 59 da LDB, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais, olha aí, necessidades especiais. Então, o sistema de ensino, tá bom? E o artigo 60, que é o último, os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializados e com atuação exclusiva na educação especial, para fins de apoio técnico-financeiro do poder público. O que acontece? Hoje nós temos essas instituições privadas sem fins lucrativos. Vocês sabiam que a UNAMA é sem fins lucrativos? Mais avançado, isso. Mas tu acha que é sem fim lucrativo ou não? Claro que não, gente. Só que ela está nessa caracterização para dar apoio técnico e financeiro para o poder público. Eles pagam alguma coisa para o governo para poder ser essas instituições sem fim lucrativo. Mas na verdade eles metem a mão lá, né? Não existe filantropia na UNAMA, não existe, tá? Existe essa atuação aí exclusiva na educação especial, lá existe, tá? Mas não tem essa abrangência aí. Todos os cursos, eles têm um valor de mercado dentro de qualquer instituição privada, e a UNAMA é uma delas.
Então, essa característica aí de instituição privada sem fim lucrativo, eu não aceito, eu não concordo com isso. Tá bom? Gente, eu acho que era... e o parágrafo único, tá? O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independente do apoio da instituição prevista neste artigo. O que acontece aí? Por exemplo, temos uma escola de ensino regular pública. Ela tem a escola, mas não tem aquela sala de recursos multifuncional, que é o SAEE, Sala de Atendimento Educacional Especializado. Ela não tem. Acontece que a mãe do aluno vem, ela diz, olha, meu filho é especial. Eu quero matricular meu filho. Só que a diretora vai dizer, não pode, aqui não. Não pode porque eu não tenho uma sala de recurso multifuncional. Eu não tenho SAEE aqui, eu não tenho a sala de atendimento para ele. Ela pode fazer isso, não pode? Pode? Porque ela não tem a sala. Ela tem só o ambiente escolar da classe comum, lá para os ditos normais. Aqui não tem a sala de recurso multifuncional. Ela pode dizer, não, mãezinha, só me desculpe, eu não posso aceitar seu filho, porque eu não tenho nenhum recurso aqui, eu não tenho professor de Libras, eu não tenho professor de Braille, eu não tenho o psicólogo que veio lá da Examas, trouxe como especialização o autismo, eu não tenho. E aí, a mãe vai embora e vai dizer, tá certo, tudo bem, não tem problema não. Ou procurar outra escola. A diretora pode fazer isso? Não. O que é que ela tem que fazer então? Se ela não tem essa sala. Nós temos duas matrículas para o aluno com deficiência. A primeira matrícula é nessa escola que ela quer, porque fica do outro lado da casa dela, é só atravessar, o filho já está lá na escola. E a segunda matrícula ela vai ser dentro da escola, se tiver aquela sala. Mas, professor, e se não tiver? Ela procura uma outra escola, mas com o filho na primeira escola ali. Primeira matrícula é lá naquela onde ela quer. A segunda matrícula, o que vai ser essa segunda matrícula? Vai ser no contraturno. Se a criança estudar de manhã, o contraturno é qual? À tarde. Ela vai à tarde para outra escola que tenha uma sala de atendimento educacional especializado. É aí que ela vai, professor, mas ela não pode ficar lá, tanto a primeira como a segunda, mas ela quer aqui nessa, a primeira. É decisão da mãe que vai prevalecer. Então, se ela quer na primeira aqui, a segunda lá, não tem problema. O que não pode é a diretora dizer, não quero o seu filho aqui. Mas sabe por que acontece isso? Vocês têm a ideia por que a diretora não quer esse aluno? Tem uma justificativa. A justificativa é dinheiro. Como assim, professor? O aluno que está numa escola, que ele é aluno com deficiência, adentra a uma sala comum, sala regular comum, ele precisa retirar 4 alunos ditos normais para ele poder entrar. O que significa isso? Temos 30 alunos, 26 vai tirar 4 para colocar uma pessoa um aluno com deficiência. Sabe o que corresponde isso? A R$ 1.700 por aluno, se ela implantar. Tirar aqueles 4 alunos. Por quê? Ela não quer. Porque o aluno com deficiência vale por um só.
Pô, vai tirar 4 daqueles alunos, a escola vai perder recurso. A escola não vai receber os recursos que o MEC vai enviar para ela. Aqueles 4 vai se tornar só em um, que é o aluno com deficiência. Por isso que agora está sendo um outro projeto dentro do Congresso Nacional, para dizer que aquele aluno que adentra a sala tem que valer por 4. Não pode valer só por 1, porque tu está tirando 4 lá, alunos. Está entendendo? Então, é essa percepção que as pessoas não têm da inclusão. Ou não, Thiago? Adaptações. Exatamente. O Tiago está falando aqui sobre a inserção desse aluno dentro da sala de aula, e tem que ter adaptações. Eu concordo com ele quando nós estamos, por exemplo, falando desse aluno, até mesmo na parte curricular dele, na parte de pessoas com apoio, para dar apoio para ele na hora de ir ao banheiro, para ir. Então, existe um AP maior aí, um fluxo muito maior, um custo maior para esse aluno. E isso o Estado muitas das vezes negligencia justamente essa parte. Por quê? Porque eles não querem, de jeito nenhum, que o aluno tenha um assistente dentro de sala. Então, a grande batalha hoje da pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, é colocar na cabeça do gestor do Estado que é importante ter isso. Nós temos hoje a demanda de 906 pessoas para serem contratadas para dar vazão e atendimento a todas as pessoas com deficiência no Estado. Vão contratar? Não vão. Vão contratar quem? Quem entrar no Ministério Público. Esses vão ser atendidos, com certeza. Quem não é atendido, ele é sacado. Aí eu digo, e como é que eles vão fazer? Vão fazer PSS. Eu ouvi falar em PSS, Processo Seletivo Simplificado. O que é esse PSS? Ele tem vínculo com o Estado? Não tem vínculo nenhum. Ele passa 2 anos, pode mais 2 anos ficar, mas depois acaba, ele sai. O dinheiro é muito menor. Se eu ganho 9 mil reais, ele vai ganhar só 2 mil reais. 4 mil reais no máximo se ele tiver 200 horas. No máximo. Tá? Então aqui é muito mais fácil o gestor, o governador, a secretária de Educação contratar um com 4 mil do que um de 9 mil, não acha? Então, nem entra naquela... Você já ouviu falar na lei de responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal, tu não pode ultrapassar o teto de 60% da tua folha de pagamento. E essas pessoas aqui do PSS não entram nesse percentual. É uma estratégia que eles usam para não contratar ninguém como efetivo, né? Eles jogam como temporário, pessoas contratadas. É outra folha, é outro sistema que não atinge a lei de responsabilidade fiscal. É só para vocês terem uma ideia. Eu falo isso, mas é importante vocês saberem que fonte é, né? Para vocês entenderem, porque não pode ser jogado só assim, acontece isso. Não, tem que ser a base. Onde é que tem a base nisso? É na lei. É sempre lei. Então, nós vamos começar a compreender melhor quando nós vamos estar lá dentro. Eu estou lá dentro e eu sei o que acontece, né? E nós vamos procurando sempre que o educando, esse público-alvo da educação especial, ele tem que ser melhor olhado, melhor atendido pelo Estado.
Eu posso falar isso porque eu trabalho lá e eu quero dizer que é muito difícil acontecer isso. E acabar com esse negócio de só dar o jeitinho brasileiro aí. Não, tem que fazer a coisa certa. E fazer o certo é tratar os alunos com deficiência com mais respeito, os pais e aqueles que trabalham especificamente. Hoje, o professor, o técnico que trabalha na educação especial já tem esse agrado aí de 50%, isso é ótimo pra gente. Aí imagina, né? A pessoa que tem, por exemplo, um salário de 9 mil, ganhar mais 4.500, é ruim para eles, eles não vão querer não pagar. Tá entendendo? É muito ruim. Pessoal, então é isso. Deixa eu só fazer novamente a chamada aqui. Aline Caroline. Faltou. Aline Gabriele. Faltou. Nunca apareceram essas meninas. Amanda dos Santos Manaia. Amanda Helena. Brenda Renata. Presente, professor. Ah, tu tá aí, é? Eu já ia colocar falta, Tiana. Elizabeth, tá ali, ó, Elizabeth. Vieste, né, Elizabeth? Geiciane. Não, né? Emily Gemac. Nunca apareceu. Já está reprovada por falta esse pessoal. Isabela. Thaisa. Falta. Jacinaira. Jacinaira tem uma presença só. Jéssica Ellen Lima Teixeira. Também está reprovada essa. Karina Moraes Almeida. Também. Só falta. Letícia de Nazaré. Não? Tudo reprovado já por falta. Marcelo. Marcelo, tu não vieste hoje, né, Marcelo? Para com tua graça. Ei? Quem? Cadê o Marcelo? Marcelo não tá aí, não? Marcelo, tu foste dormir, né, Marcelo? Cadê o Marcelo? Marcelo! Não, professor, calma que eu tô perdido aqui no meio do meu caderno. Tá bom. Tá com história esse Marcelo. Olha, a Brenda tá aí, olha, que eu coloquei falta na Brenda. Ah não, tá certo. Eu ia colocar, mas coloquei presente. Quem mais? Maiara. É tu? Tava aqui? Não vi não. Faltou. Melissa tava e já foi embora. Vou colocar falta no segundo período dela. Olha, a Silderline não veio hoje. Olha, incrível, hein? Ela tá o quê? Mas levou falta, diz pra ela. Tiago. O Tiago. O Tiago tá sempre, tá em todas, o Tiago. Ciane já tá. Sunamita. Cadê a Sula? Mas tu tava aqui agora, tá? Era. Marta. Tá aí, tá aqui ela. Presente, professor. Muito bem, Martinha. Giovana não, né? Felipe tá ok. Quem é tu? Pois é, qual é o teu nome? Gislene? Não tá aqui. Não tá mesmo, olha. Gislene é com... Gislene. Não é Laine, não, é Lene mesmo, né? Lene mesmo, né? Gislene de quê? Lima da Silva, tá.
Lima da Silva. Presente, ok. Muito bem. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Sexta-feira a gente volta aqui. Você já sabe, né, quando vai ser a prova. Já saiu o calendário, não já? O calendário da prova já saiu. Não? Não tá sabendo, não? Eu mandei para alguém aí de você. Não sei para quem foi. Deixa eu ver aqui. É, hein? Não saiu ainda de vocês. Mas lá de serviço social já tenho a data, olha. Vou perguntar para a professora, tá? Professora Eline. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado pela participação. Tchau, obrigada, professor. Com Deus.